Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar num material bem instigante, né? O texto Retorno de Jesus 2026, do Elder Lag, que se baseia nas investigações da Danusa Aras. E a ideia central é forte, que a mensagem de Jesus foi tipo assim, intencionalmente codificada. Exatamente. A premissa é essa, que as parábolas, os milagres, não eram literais. Seriam símbolos, sabe? Para proteger a mensagem original, evitar distorção, perseguição. Uma estratégia de sobrevivência da mensagem, então, Exato. através dos séculos. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco esses códigos, o que eles poderiam indicar sobre eras espirituais, talvez até um retorno. Vamos lá. Isso. O texto sugere que Jesus usou uma linguagem que só seria acessível para quem buscasse mais a fundo, né? Aquele quem tiver olhos para ver, veja. E essa linguagem codificada, segundo o material, apontaria para transições importantes cósmicas e espirituais. Mas por quê? Por que essa necessidade toda de codificar? Olha, o argumento principal do texto é a preservação. Garantir que a mensagem pura, original, sobrevivesse. Pensa nas traduções, do aramaico para o grego, latim e por aí vai. Muita coisa pode ter se perdido ou mudado, né? O texto até cita um exemplo, a diferença que Jesus faria entre Abba, tipo papai, uma coisa íntima, e Teus, o princípio criador. Diferente de termos como Elohim ou Javé do Antigo Testamento, que teriam outras cargas, outras conotações. Entendi. A própria linguagem como um desafio para manter a mensagem intacta. Faz sentido. E como esses códigos funcionariam na prática segundo essa leitura? O texto fala muito de eras espirituais, certo? Sim, esse é um ponto-chave. As eras espirituais. O texto as associa a fases de um plano divino e usa exemplos bíblicos para decodificar isso. A multiplicação dos pães é um caso bem marcante que o texto explora. Ah, a multiplicação. Como que ela entra nessa leitura de códigos? Bom, a primeira multiplicação, aquela dos 5 pães e 2 peixes, simbolizaria 5 eras espirituais que já teriam passado antes da era de peixes, que foi a era de Jesus. E a fome da multidão seria espiritual, uma busca por essa verdade, entende? Puxa, 5 pães, 5 eras. E a segunda multiplicação? Tinha mais pães, né? E isso, 7 pães, representaria o total de 7 eras desse ciclo divino, sendo a sétima a era de Aquário, que o texto associa a um segundo advento, a um despertar da verdadeira humanidade. Nossa, que interpretação. Isso realmente muda a perspectiva. E tem mais exemplos. O texto fala da samaritana também, né? Exato. O diálogo com a mulher samaritana no poço, os 5 maridos que ela teve, seriam códigos para 5 eras anteriores, vistas como ilegítimas, tipo assim, desalinhadas com o propósito maior da humanidade. 5 eras ilegítimas. E o sexto homem. Aquele que estava com ela, mas não era marido dela. Esse seria um símbolo da nossa era atual. Indicaria que a humanidade ainda não está na sua era verdadeira. Estaríamos presos numa ilusão, que o texto chama de Matrix. Ainda não chegamos na sétima era, a de Aquário. Então, essa ideia de Matrix é bem central na análise. Uma realidade ilusória. É o que o texto propõe. Que a consciência humana teria se prendido demais à matéria, ao tempo linear que eles associam a Cronos, esquecendo a natureza espiritual eterna. Essa queda teria começado lá atrás, talvez na Era de Leão, ligada à Atlântida, segundo a interpretação do material. Caramba! E como a gente sairia dessa Matrix? O texto dá alguma pista? Fala de sinais, talvez? Fala assim. A transição para a sétima era, para Aquário, envolveria a destruição da Matrix. E aí entram outros símbolos. Os 3 dias de escuridão, o sinal de Jonas, não seriam eventos literais, mas símbolos dessa passagem. Uma espécie de morte e renascimento espiritual coletivo, talvez. Ou eventos bem disruptivos mesmo. Entendi. Morte e ressurreição simbólica. Uau! E tudo isso, essa decodificação toda, levaria à ideia de um retorno de Jesus, talvez em 2026? Olha, é muito importante notar que o texto coloca 2026 como uma possibilidade, tá? É uma data que surge dessa interpretação dos símbolos.
O autor alinha isso com outras profecias também, como a de São Malaquias, sobre os papas, que indicaria o fim de um ciclo para a Igreja Católica como a conhecemos, sugerindo uma grande transformação sistêmica, abrindo espaço para essa nova era. Então o retorno não seria necessariamente físico. Pelo que o texto apresenta, é mais um despertar coletivo. A volta do reino dos céus à terra, mas com uma transformação interna, da consciência, uma manifestação espiritual. Certo. Então, para resumir, o convite desse material é olhar além do literal nas escrituras, né? Buscar esses significados mais profundos, que falariam de ciclos cósmicos, de despertar da consciência, de superar uma realidade ilusória. Exatamente isso. Conecta a mensagem de Jesus a um plano bem maior de evolução da consciência humana, onde esse retorno é essa transformação interna e coletiva, marcada por esses sinais e pelo cumprimento de profecias interpretadas simbolicamente. Fica então a reflexão, né? Se mensagens tão antigas foram, segundo essa visão, codificadas com tanta complexidade, que outros códigos ou significados podem estar escondidos nas narrativas e eventos do nosso tempo, esperando para serem decifrados? E os sinais que, segundo essa leitura, apontariam para uma grande transição espiritual, talvez ali por 2026. Vamos lá desvendar isso. A primeira coisa que o material levanta é: por que códigos? Para proteger a mensagem, é isso? Exato. A ideia é que, com perseguição, interpretação errada ao longo dos séculos, os códigos seriam uma garantia, né, para a mensagem original sobreviver. O próprio Jesus teria dito: quem tem olhos para ver, veja, sugerindo que tinha mais coisa ali, camadas mais profundas. Faz sentido. E como isso se conecta com as eras espirituais que eles mencionam? Então, o interessante é como o texto amarra esses códigos a fases. Fases de um plano divino maior. Não são só períodos de calendário, tipo Era da Lei, Era da Graça, que a gente vê na Bíblia. É um pouco diferente das eras astrológicas, como o Aquário, que tem lá seus 2000 e poucos anos. Mas o material relaciona as duas coisas, sabe? Coloca a astrologia nesse contexto maior. Ah, tá. E tem exemplos práticos disso no material, né? Tipo a multiplicação dos pães. Como eles leem isso? Precisamente. A fonte não lê de forma literal, tipo um milagre de comida. Vê como uma alegoria das eras. A primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes, seria símbolo de 5 eras antes da era de peixes. Já a segunda, com 7 pães, representaria as 7 eras totais do plano, e a sétima seria Aquário, ligada a um segundo advento. É uma leitura que sugere, assim, uma progressão espiritual da humanidade por essas fases. Que interessante. E tem outro exemplo forte no texto, que é o da mulher samaritana, né? Sim, nessa mesma linha simbólica. O diálogo com ela, os 5 maridos que ela teve seriam códigos. Códigos para 5 eras que, segundo a fonte, não pertenciam à verdadeira humanidade. E o 6º marido que ela tinha na hora também não era o verdadeiro. Ele representaria a nossa era, Peixes. Uma era onde a humanidade estaria meio presa numa ilusão, que o texto chama de Matrix. Basicamente um sistema de controle, né? Entendi. A Matrix, um sistema de ilusão. Isso. E a 7ª era, Aquário, seria então a da libertação, do retorno. É uma interpretação bem específica mesmo. E, fora esses diálogos e milagres, o que mais? Sim, essa especificidade é um ponto-chave. Além disso, a fonte explora sinais proféticos mais gerais, como o sinal de Jonas, os 3 dias de escuridão. A leitura também não é literal. Simbólica de novo. Exato, simbólica da transição entre as eras, pode ser morte e renascimento espiritual, ou talvez grandes mudanças globais, sabe? Eventos que causem uma escuridão temporária, seja física ou de consciência coletiva. E como se encaixa com outras profecias. O material fala de São Malaquias, né? Correto. Eles citam a profecia dos papas lá do século XII. A ideia é que depois do Papa Francisco viria um último papa, Pedro Romano, e ele marcaria o fim da Igreja Católica como a gente conhece. No contexto do material, isso é visto como parte do fim da Matrix, desse sistema ilusório. O Apocalipse, nesse sentido, não seria destruição total, mas revelação. O fim desse sistema para restaurar o tal reino dos céus. E tem uma questão sobre a linguagem também, né?
a língua que Jesus falava. Sim, esse é um ponto crucial que eles levantam. A possibilidade de problemas nas traduções da Bíblia, do aramaico original para o grego, depois outras línguas. O texto afirma que Jesus usava termos específicos como Abba, que é tipo papai, e Theos, um princípio criador cósmico, que seriam diferentes de termos do Antigo Testamento como Elohim. Elohim. E a fonte associa Elohim, por ser plural, a um grupo de entidades enganadoras. Isso é central para a tese deles da Matrix, dessa realidade ilusória mantida por essas forças. Então, para resumir a visão da fonte, as histórias de Jesus seriam um grande código sobre eras espirituais, um plano cósmico, apontando para uma transição agora, para a Era de Aquário, marcada pelo retorno de Jesus e o fim da Matrix, com 2026 sendo talvez um ano importante nisso. Exato. E é bom notar que, para essa interpretação, o retorno não é tanto um evento físico, é mais uma mudança profunda de consciência, coletiva. Um reencontro com a espiritualidade mais autêntica, superando limitações como a nossa percepção do tempo linear que eles associam a Cronos. Cronos, o deus do tempo que aprisiona. Isso, a figura mitológica que teria criado o tempo para prender a consciência. Olha, fica a reflexão, né? Inspirada por essa abordagem do material. Se a gente aceita essa premissa de que mensagens importantes podem estar codificadas em textos antigos usando símbolos, eras, que outras histórias, outras escrituras talvez revelassem coisas novas se a gente olhasse por esse ângulo.